Quem lhe vem à mente quando ouve a palavra dinossauro? Talvez o icônico T-Rex de Jurassic Park. Claro, esta imagem amplamente popular é memorável e impressionante, mas não é a única maneira de imaginar um dinossauro. E esse carinha? É mais leve que uma pena de avestruz. Os machos pesam em média 1,9 grama, enquanto as fêmeas 2,6 gramas. Seus corações batem de 300 a 500 vezes por minuto. Este não é qualquer pássaro, como você pode ter pensado, mas o menor dos descendentes dos dinossauros atualmente vivos conhecidos pela ciência, o beija-flor abelha. Certo, então nos familiarizamos com os menores dinossauros, mas e os maiores? É aí que as coisas ficam complicadas. Cientistas discordam sobre quais dinossauros podem ser considerados os maiores, o que leva a debates acalorados de tempos em tempos. Analisamos essa questão e elaboramos uma lista especial para você. Os 5 maiores dinossauros. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para mais episódios fascinantes. Sabemos que o maior animal vivo é a baleia azul, pesando cerca de 136 toneladas e medindo mais de 30 metros de comprimento. É também o maior animal que já existiu. Mas as baleias azuis vivem no oceano, onde as condições são diferentes das encontradas em terra. E quanto ao maior animal terrestre? Hoje os elefantes detêm esse título prestigioso. Mas se viajarmos no tempo, encontraremos gigantes ainda mais colossais, os dinossauros. Entre na nossa máquina do tempo e vamos lá! Em geral, os dinossauros variavam muito de peso e tamanho, podiam pesar de algumas gramas a dezenas e até centenas de toneladas métricas. Além disso, vale a pena notar que seus tamanhos mudaram dependendo do período. Os dinossauros viveram na Terra durante os períodos Triássico, Jurássico Inferior, Jurássico Superior e Cretáceo, que juntos compõem a Era Mesozoica. Acredita-se que eles atingiram os seus maiores tamanhos durante o período Cretáceo. Os dinossauros terópodes foram os predadores mais comuns do Mesozoico. Um paralelo interessante surge ao comparar o peso dos dinossauros com o dos mamíferos carnívoros modernos. Estes últimos geralmente pesam entre 10 e 100 quilos, enquanto os primeiros de 100 a 1000 quilos. Curiosamente, os maiores dinossauros não eram predadores. Você está prestes a comprovar isso. Mas vamos esclarecer uma coisa primeiro. Os cientistas provavelmente nunca conseguirão dizer com 100% de certeza qual espécie de dinossauro era a maior. Isso ocorre porque pouquíssimos restos de dinossauros fossilizaram. A maioria desses restos nunca será descoberta ou já foi destruída acidentalmente. É excepcionalmente raro encontrar esqueletos relativamente completos. Ainda menos frequentemente, cientistas descobrem impressões de pele e outros tecidos moles. Reconstruir os músculos e órgãos de muitas espécies de dinossauros, bem como estimar sua aparência e peso, representa um grande desafio até hoje. Mas não é completamente impossível. Hoje, pesquisadores usam o método de escaneamento a laser para sobrepor pele virtual em esqueletos conhecidos ou presumidos. Dessa forma, a tecnologia moderna nos permite identificar, pelo menos aproximadamente, os dinossauros mais gigantescos. Agora vamos ao primeiro destaque da nossa jornada. Aqui você verá dinossauros classificados em 5º lugar, entre os maiores da sua espécie. O tamanho deles pode tirar o seu fôlego. Imagine um osso pesando 3 toneladas. Era quanto pesava um bloco contendo uma de 4 vértebras, quando foi escavado em uma fazenda em Oklahoma em 1994. Os pesquisadores precisaram de um trator para transportá-lo. Inicialmente, esses fósseis foram considerados grandes demais para qualquer animal e foram confundidos com troncos de árvores petrificados. Como você verá, houve alguns casos semelhantes de identificação incorreta na história da pesquisa com dinossauros. A que tipo de animal poderiam pertencer vértebras tão grandes? Seu dono era o Sauroposeidon, um gênero de saurópode. Grandes dinossauros de 4 patas que viveram durante os períodos Jurássico e Cretáceo e são conhecidos por alguns esqueletos fossilizados incompletos.
O nome Sauroposeidon vem das palavras gregas sauros, que significa lagarto, e Poseidon, o deus do mar na mitologia grega antiga, que também controlava terremotos. O nome sugere que o peso dos saurópodes era tão grande que eles literalmente sacudiam a terra enquanto caminhavam. Mas voltemos aos ossos. As vértebras foram mantidas até 1999, quando foram entregues ao paleontólogo americano Matt Weddell para análise. Em 2000, o pesquisador publicou oficialmente suas descobertas. Como resultado, algumas fontes erroneamente chamaram o Sauroposeidon de o maior dinossauro da Terra dos estudos sobre dinossauros. Pense nisso. Sua cabeça e pescoço alongado podiam atingir de 16,5 a 18 metros, o que equivale a um prédio de 6 andares, tornando-o um dos dinossauros mais altos conhecidos, talvez até o mais alto. No entanto, não há evidências que sugiram que o Sauroposeidon mantinha o pescoço estritamente vertical. Isso colocaria uma carga considerável em seu coração. Segundo uma teoria, ele mantinha o pescoço e a cabeça horizontalmente paralelos ao chão. Certo, mas e quanto ao comprimento total do corpo? Esses dinossauros tinham de 27 a 34 metros de comprimento, com ombros de 6 a 7 metros e pesavam de 40 a 60 toneladas. No entanto, os saurópodes provavelmente possuíam um sistema de sacos aéreos semelhante ao das aves modernas, desempenhando diversas funções importantes: regular a temperatura corporal, encher os pulmões de ar e alterar a densidade corporal durante a natação e o mergulho. Eles também reduziam o peso corporal devido às cavidades ósseas, o que significa que os saurópodes poderiam ser 20% mais leves do que se supunha. Em 2012, vários outros restos de saurópodes previamente identificados com nomes diferentes por décadas foram reclassificados sob o gênero Sauroposeidon. Estes incluíam ossos e pegadas de saurópodes, incluindo esqueletos parciais encontrados há muito tempo na região do rio Paluxy, no Texas. Curiosamente, em meados da década de 1980, estudantes da Universidade do Texas, em Austin, descobriram um depósito de ossos em uma fazenda no condado de Hood. No entanto, a escavação foi interrompida em 1987 e retomada apenas em 1993. Todos os restos dos saurópodes deste local parecem pertencer ao mesmo gênero. Algumas partes de um crânio foram descobertas na pedreira, incluindo o maxilar superior esquerdo e os dentes. Também foram encontrados um pedaço do pescoço com 7 vértebras, 13 vértebras da coluna vertebral e 30 vértebras da cauda, além de amostras de todos os ossos dos membros e da cintura escapular, exceto alguns ossos das patas dianteiras e traseiras. Considerando seus pescoços longos, você pode ter imaginado os saurópodes como criaturas um tanto estranhas para sua época, semelhantes às girafas modernas. Mas não é bem assim. Eles eram um grupo muito grande que surgiu no Jurássico Inferior e logo se espalhou por todo o mundo. Os sauroposeidons habitavam áreas de florestas tropicais e subtropicais, perto de deltas de rios, pântanos costeiros, baías e lagoas. Poucas criaturas no reino animal ousaram atacar Sauroposeidon adulto, mas os filhotes provavelmente foram caçados por grupos de dinossauros predadores do clado dos carnossauros. Os Sauroposeidons eram herbívoros. Seus pescoços longos provavelmente lhes permitiam comer folhas do topo de magnólias, palmeiras e plátanos. Mas algumas teorias sugerem que, devido à incapacidade de manter o peso na vertical, os sauroposeidons podem ter se alimentado de vegetação que crescia em níveis mais baixos. Quanta comida você acha que esse pequenino precisa por dia para se manter saudável? Aliás, 1 tonelada. Sim, era uma verdadeira fábrica de processamento de folhas. No entanto, um episódio de Clash of Dinosaurs do Discovery Channel mencionou que os jovens Sauroposeidon atingiram seu tamanho gigantesco comendo insetos e pequenos mamíferos. Mas isso contradiz descaradamente a teoria amplamente aceita. Hoje, não há absolutamente nenhuma evidência que sugira que os saurópodes fossem, mesmo que parcialmente, carnívoros. Especula-se apenas que os prosaurópodes, seus ancestrais distantes do Triássico, possam ter sido onívoros. Os cientistas não sabem exatamente como o Sauroposeidon se movia,
mas comparando com outros saurópodes grandes e de pernas curtas, concluíram que ele estava entre os dinossauros mais lentos. Como você pode ver, não sabemos muito sobre essa espécie e a maioria das informações foi extrapolada da comparação com aurópodes mais conhecidos. Agora vamos voltar rapidamente aos tempos modernos. Imagine 2 ônibus londrinos parados um atrás do outro. Esse era o comprimento do nosso próximo personagem. E aqui está o Dreadnoughtus, um gênero de saurópode titanossauro que contém uma única espécie, o Dreadnoughtus scranii. Scranii é uma homenagem ao empreendedor americano Adam Scrum, por seu apoio financeiro ao estudo. O nome Dreadnought significa que não teme nada ou destemido. Foi escolhido pelo paleontólogo Kenneth Lacovara, da Universidade Drexel, que descobriu a espécie. A invulnerabilidade virtual do animal devido ao seu tamanho lembrou aos cientistas os grandes navios de guerra de aço do início do século XX. O dinossauro é conhecido a partir de 2 esqueletos parciais descobertos nas falésias da Patagônia Argentina, em rochas do Cretáceo Superior, com cerca de 70 a 76 milhões de anos. Estes são os esqueletos mais completos em comparação com outros titanossauros gigantes. Os cientistas possuem cerca de 70% dos ossos necessários para descrever completamente a criatura. A partir desses restos mortais, sabe-se com segurança que o Dreadnought era um dos maiores vertebrados terrestres. Com base nos esqueletos, o comprimento total de seu corpo era de cerca de 26 metros e pesava de 48 a 49 toneladas métricas. E se você observar as partes do corpo, a cauda atingia 9 metros e o pescoço alongado 11 metros. Ou seja, o pescoço tinha quase metade do comprimento do animal. Espere, mas o Sauroposeidon é maior, você poderia dizer. Mas aqui vai um esclarecimento importante. O espécime tinha as características de um indivíduo jovem, ou seja, o Dreadnought deveria crescer ainda mais. E ninguém sabe o quão grande ele poderia se tornar. Espere aí, mas como os cientistas sabiam que os restos mortais do Dreadnought que encontraram eram adolescentes? Todos os vertebrados jovens têm as chamadas zonas de crescimento nos ossos, placas epifisárias cartilaginosas. Nos adultos, elas são cobertas por tecido ósseo normal. No entanto, isso não se aplica aos répteis, pois eles crescem ao longo da vida, embora seja muito mais pronunciado na juventude. Além disso, as células ósseas ou ósteons têm um formato mais arredondado nos dinossauros jovens, enquanto nos adultos são mais alongadas. Assim, os paleontólogos encontraram ossos não fundidos nos ombros dos Dreadnoughts que descobriram. E eles também continham muitos ósteons arredondados. Isso sugere que os dinossauros estavam em crescimento ativo no momento da morte. Devido ao grande tamanho dos ossos e ao afastamento do local da descoberta, foram necessários 4 anos para escavá-los completamente. Em 2009, os fósseis foram transportados para Filadélfia em um cargueiro oceânico para estudo. Eles foram estudados na Universidade Drexel e no Museu Carnegie de História Natural. Em 2015, os restos mortais foram devolvidos à Argentina, onde estão armazenados permanentemente no Museu Padre Molina, em Rio Gallegos. Os ossos de ambos os espécimes de Dreadnought foram escaneados com um scanner a laser 3D. Isso ajudou o paleontólogo de campo, Lacovara, a estudar os fósseis da maneira mais segura possível, sem danificar sua estrutura. O peso do animal foi determinado com base na circunferência do húmero e do fêmur. Usando essa fórmula, ele pesaria 59,3 toneladas métricas. Isso significa que o Dreadnought seria mais de 8,5 vezes mais pesado que um elefante africano macho e várias toneladas mais pesado que um avião Boeing 737-900. No entanto, essa estimativa de peso foi criticada por ser exagerada. Matt Weddell, já conhecido por nós pelo estudo do Sauroposeidon, calculou o peso deste dinossauro entre 36 e 40 toneladas métricas. Outro pesquisador, Gregory Poe, utilizando métodos baseados em restaurações esqueléticas mais precisas, sugeriu que o dinossauro pesava apenas 26 toneladas métricas. Mas todas essas estimativas foram consideradas imprecisas. Há alguns anos, em 2020, 2 estudos estimaram a massa do Dreadnought em 49 toneladas métricas. Como você pode ver,
A questão do tamanho do Dreadnought é altamente discutível. Quando olhamos para uma espécie e ela parece pesar 20 vezes mais que outra espécie, talvez o que estejamos realmente vendo seja um indivíduo que é simplesmente 30 anos mais velho que o outro animal, disse o Dr. Lacovara. Em termos de proporções, os membros anteriores do Dreadnought eram mais longos do que os de qualquer outro titanossauro conhecido até então, embora ainda não fossem muito maiores que os posteriores. E o pescoço presumivelmente era mantido horizontalmente. Os cientistas acreditam que sua dieta não era diferente da de outros saurópodes. Eles consumiam uma grande quantidade de plantas, usando seus longos pescoços para alcançar a comida. Mas por que eles morreram? A maioria dessas teorias sugere que eles foram enterrados rápida e profundamente. Daí a boa preservação dos esqueletos. Aparentemente, houve uma inundação catastrófica. As águas romperam uma represa natural, transformando o solo em uma massa lamacenta. E os dois dinossauros foram enterrados em uma fenda erodida. O que mais tornou a descoberta do Dreadnought particularmente especial? Bem, ajudou a calcular a resistência óssea dos dinossauros e a massa máxima que eles poderiam suportar. A partir daí, é um passo curto para modelar a respiração, a pressão arterial e as necessidades alimentares deste saurópode. Agora vamos ao nosso próximo herói, um verdadeiro titã, que foi descoberto completamente por acidente. E novamente na Argentina. Um pastor de uma fazenda no sul da Argentina tropeçou em ossos gigantes enquanto pastoreava ovelhas. O proprietário da fazenda, Oscar Maio, contatou paleontólogos e os cientistas iniciaram as escavações. Durante escavações em 2012, 2013 e 2015, eles descobriram centenas de ossos de pelo menos 6 dinossauros de pescoço longo e cauda longa. Para ser mais preciso, 200 fósseis foram descobertos, incluindo 130 ossos de saurópodes e 57 dentes de dinossauros carnívoros terópodes. Entre os achados estavam ossos que pertenciam a uma espécie até então desconhecida. Desta vez, o mundo ficou sabendo dos Patagotitãs, ou, mais precisamente, Patagotitã maiorum, que significa titã patagônico da família Maio. O dinossauro ganhou esse nome porque seus ossos foram escavados na fazenda La Flecha, de propriedade da família Maio. E titânio se refere à força e ao grande tamanho do dinossauro. O Patagotitã começou a ser notícia em 2014, antes mesmo de seus ossos serem totalmente desenterrados. As partes descobertas de seu pescoço, costas, cauda e membros foram suficientes para entender. O mundo nunca tinha visto um dinossauro assim antes. O radialista e naturalista britânico David Attenborough o apresentou em seu documentário. Em 2016, o Museu Americano de História Natural dedicou uma exposição a ele. De acordo com a revista Smithsonian, o gigante tinha mais de 37 metros de comprimento e pesava mais de 70 toneladas métricas, o que significa que era maior que uma baleia azul e pesava mais do que uma dúzia de elefantes africanos. Só seu fêmur tinha 2,4 metros de comprimento. Estudos posteriores afirmaram que o Patagotitã tinha até 31 metros de comprimento e pesava entre 50 e 57 toneladas. O dinossauro era provavelmente um herbívoro e vivia em uma área arborizada dominada por espécies coníferas. Por algum tempo, nenhuma descrição oficial dos ossos do dinossauro foi divulgada para que outros especialistas pudessem verificar se ele realmente era o maior animal terrestre de todos os tempos, como afirmavam os jornais. Mas em 2017, o paleontólogo José Carbadido, do Museu Paleontólogo Egídio Ferrulho, e seus colegas finalmente publicaram detalhes sobre este gigante. Mas Matt Weddell, que vem trabalhando em alguns grandes projetos sobre dinossauros e acompanha o titanossauro Patagotitã desde 2014, não ficou impressionado com o estudo. Segundo suas estimativas, este dinossauro não pode ser considerado o maior. Além disso, ele acredita que a parte principal do artigo não inclui algumas medições ósseas importantes. Seja como for, o Patagotitã entrou para o Clube dos Dinossauros Gigantes. O esqueleto reconstruído foi exibido no Museu Americano de História Natural em Nova York, mas este não é o único lugar onde você pode ver esse gigante.
Esqueletos recriados com base nos ossos encontrados do Patagotitã estão expostos em muitos museus. Os vestígios mais antigos tinham 101 milhões de anos. Os animais provavelmente morreram em 3 inundações diferentes, mas esta é apenas uma teoria. Existe outra. O fato é que os restos de dinossauros foram encontrados em um único local, mas em diferentes camadas paleontológicas. Portanto, os pesquisadores presumiram que havia um lago onde os animais vinham beber. Talvez ele tenha secado durante uma seca e os dinossauros tenham morrido de sede em momentos diferentes. O que você pode dizer a partir de 4 vértebras? Acontece que é o suficiente para recriar um dinossauro inteiro se estas forem vértebras do pescoço, costas e cauda bem preservadas, mesmo que constituam apenas 3% do esqueleto. Com base neles, os cientistas aprenderam muito sobre outro saurópode enorme, o Puertasaurus, um membro dos titanossauros. O dinossauro foi chamado de Puertasaurus rheuli em homenagem aos 2 pesquisadores que descobriram os restos mortais e trabalharam neles, Pablo Puerta e Santiago rheuli. Os escassos restos mencionados anteriormente também foram encontrados na Argentina, na província de Santa Cruz, no sul da Patagônia, em 2001. Foi determinado que eles datam do período Cretáceo Superior, entre 70 e 76 milhões de anos atrás. Como todos os saurópodes, o Puertasaurus era herbívoro. Troncos de árvores petrificados foram encontrados não muito longe das vértebras, o que sugere que este dinossauro vivia na floresta. Embora os cientistas hoje tenham grandes capacidades, elas não são ilimitadas, de modo que é impossível determinar o tamanho exato do animal a partir de apenas 4 vértebras. No entanto, sugeriu-se que ele tinha 30 metros de comprimento e pesava 50 toneladas. Houve muitas outras suposições. O dinossauro tinha um comprimento máximo de 35 a 40 metros e um peso variando de 80 a 100 toneladas métricas. O tamanho total pode ser extrapolado a partir da maior vértebra descoberta, a dorsal, a única que permanece intacta. Ela tem 1,1 metro de altura por 1,7 metro de largura, tornando-se a vértebra mais larga conhecida entre os saurópodes. Aliás, o Puertasaurus se tornou o primeiro titanossauro gigante encontrado com uma vértebra cervical. E era uma particularmente grande. Sua largura transversal era de 140 centímetros. Acredita-se que fosse a 9ª vértebra. Em 2013, Mike Taylor e Matt Weddell estimaram o comprimento do pescoço do Puertasaurus em cerca de 9 metros. Os cientistas acreditam que era longo, grosso e flexível. Presumivelmente possuía costelas cervicais largas e processos nervosos curtos e grossos. Por fim, as 2 vértebras caudais do meio da cauda têm um formato padrão para titanossauros, com uma parte anterior côncava e uma parte posterior convexa. No entanto, pouco se sabe sobre elas, pois não foram descritas em detalhes. Assim, nosso herói tinha uma constituição sólida, um torso enorme e pulmões aparentemente grandes que bombeavam volumes significativos de oxigênio. Além disso, para carregar um corpo pesando dezenas, se não 100 toneladas, o Puertasaurus devia ter pernas musculosas e poderosas. O tamanho e o formato das vértebras sugerem que ele tinha a caixa torácica mais larga entre todos os titanossauros. Tinha aproximadamente 5 a 8 metros de largura. Para colocar isso em perspectiva, muitos corredores de escolas americanas modernas têm 4,9 metros de largura e o tamanho das salas de aula é de 9 por 9 metros. Imagine este gigante, cujo peito era do tamanho de uma sala de aula inteira, movendo-se a uma velocidade estimada em 12,12 km por hora. Isso é 1,5 vezes a velocidade que um humano consegue andar, mas cerca de metade da velocidade máxima de um dragão de Komodo moderno. Provavelmente era um dos dinossauros mais lentos. Segundo os cientistas, os Puertasaurus eram herbívoros relativamente pacíficos. Alimentavam-se de todos os tipos de vegetação. Graças aos seus pescoços flexíveis, esses dinossauros conseguiam alcançar galhos altos atrás da cabeça, sem precisar virar o corpo inteiro.
eles provavelmente também conseguiam ficar em pé nas patas traseiras para alcançar o topo das árvores, algo inacessível a outros animais. Portanto, para ser justo, não havia necessidade de os puertassauros correrem rápido. Suas melhores defesas contra predadores eram o tamanho e a força. Em casos extremos, eles podiam usar o seu pescoço longo, cauda e pernas enormes e certamente faziam o chão tremer. Além disso, os puertassauros provavelmente se moviam em manadas, o que lhes proporcionava uma proteção ainda maior. Ou seja, combatê-los seria como lutar contra uma cadeia de montanhas inteira. Esses rebanhos provavelmente ficavam no mesmo lugar por muito tempo, comendo tudo o que encontravam pela frente. Naquela época, o clima era chuvoso e úmido, então os puertassauros provavelmente viviam em florestas densas. Isso lhes fornecia um suprimento quase infinito de alimentos, suficiente tanto para eles quanto para os gigantes dreadnoughts que viviam ao lado deles. Mas os ovos de puertassauros, assim como seus indivíduos jovens, velhos, doentes ou feridos, podiam estar em perigo. O terópode Orcoraptor, que atingia 9 metros de comprimento e pesava até 1,5 toneladas, representava uma ameaça especial. Seus dentes eram perfeitos para rasgar carne. O Puertasaurus evoluiu durante o Cretáceo Superior e, junto com titanossauros semelhantes, marcou o ápice dessa linha de evolução. Ele foi extinto há 65 milhões de anos, durante o evento de extinção em massa do Cretáceo Superior, que encerrou a Era dos Dinossauros. E agora estamos nos aproximando do último ponto de nossa jornada: o habitat dos dinossauros, que muitos paleontólogos consideram o maior da história. Eles também são possivelmente os animais mais compridos de todos os tempos, embora ainda não tenhamos evidências incontestáveis para apoiar nenhuma dessas alegações. Como foi descoberto? As coisas simplesmente aconteceram por acidente, como sempre. Em 1987, um fazendeiro perto da cidade de Plaza Huincul, na Argentina, encontrou o que se presume ser a fíbula de um dinossauro em sua propriedade. O homem concluiu que havia descoberto um pedaço de madeira petrificada e relatou o ocorrido ao museu local. Funcionários do museu desenterraram a fíbula e a exibiram em uma de suas salas. 2 anos depois, o paleontólogo argentino José Bonaparte organizou escavações mais extensas no local, resultando na descoberta de ossos adicionais do mesmo dinossauro. Por fim, os cientistas desenterraram 7 vértebras dorsais, a parte inferior do sacro, algumas costelas sacrais e parte de uma costela dorsal. Esses achados foram exibidos no mesmo museu. Bonaparte os apresentou em uma conferência científica em San Juan em 1989. A descrição detalhada, de autoria de Bonaparte e do paleontólogo argentino Rodolfo Coria, foi publicada 4 anos depois, em 1993. Foi então que o dinossauro herbívoro recebeu o seu nome, Argentinosaurus huiculensis. A primeira parte significava lagarto argentino e a segunda se referia à cidade de Plaza Huincul, próxima ao local da descoberta. Apesar de ser conhecido apenas por restos fragmentários, muitos cientistas consideram o Argentinosaurus o maior dinossauro e possivelmente o animal mais comprido que já existiu. Tinha entre 30 e 35 metros de comprimento e pesava entre 65 e 80 toneladas métricas, segundo algumas estimativas, e entre 80 e 100 toneladas métricas, segundo outras. No entanto, dados de 2013 sugerem que tinha 39,7 metros de comprimento e 7,3 metros de altura na cernelha. Novamente, devido à incompletude dos restos mortais, seu tamanho exato é difícil de estimar. Assim como outros titanossauros, o Argentinosaurus provavelmente tinha 10 vértebras dorsais, e elas eram enormes. Estima-se que uma das vértebras dorsais tivesse 159 centímetros de altura e 129 centímetros de largura. O Argentinosaurus atingiu o tamanho máximo em cerca de 15 a 40 anos. Suas características distintas, assim como as de outros saurópodes, era uma cabeça pequena, uma cauda longa e estreita e um pescoço extremamente longo e grosso. No entanto, não está claro como o Argentinosaurus mantinha o pescoço. Provavelmente se assemelhava à forma como uma girafa o movimenta, ou seja, conseguiu manter o pescoço de uma forma que lhes permitia comer em árvores altas, abaixar-se para beber água e manobrar para comer folhas entre galhos grandes.
Esses gigantes também tinham pernas grossas, semelhantes a troncos, com pés arredondados que ajudavam a distribuir o peso. Cientistas descobriram uma maneira engenhosa de calcular o tamanho do Argentinosaurus. Eles compararam os fragmentos disponíveis com os de saurópodes menores e relacionados, conhecidos a partir de restos mortais mais completos. Os cientistas levaram em consideração as proporções entre as diferentes partes do esqueleto. Essa proporção foi então extrapolada para os fragmentos disponíveis do Argentinosaurus. Isso fornece uma ideia geral do tamanho do dinossauro, mas não pode ser considerado uma reconstrução precisa. O peso é determinado com base na proporção conhecida entre ossos específicos e peso corporal. Os paleontólogos conseguiram estimar não apenas o tamanho total do Argentinosaurus, mas também os parâmetros de suas partes individuais do corpo. Assim, de acordo com sua estimativa de 1994, o comprimento dos membros posteriores era de 4,5 metros. O comprimento do corpo do quadril ao ombro era de 7 metros e o comprimento total do corpo era de 30 metros. Uma hipótese sugere que o Argentinosaurus tinha uma cauda mais curta e um peito mais estreito que o Puertasaurus. Mas, nesse caso, ele próprio seria menor. No entanto, as pesquisas subsequentes refutaram essa hipótese. Outra teoria argumenta que alguns diplodocídeos, como o Supersaurus e o Diplodocus, podem ter sido maiores que o Argentinosaurus, embora fossem significativamente menos massivos. E já conhecemos a vantagem do tamanho grande. Poucos predadores ousaram desafiar esse gigante. No entanto, até mesmo o Argentinosaurus foi caçado, e por ninguém menos que o Mapusaurus, um dos maiores terópodes conhecidos, atingindo 5 toneladas. Como eles conseguiram derrotar um gigante desses? Sabe-se que foram encontrados pelo menos 7 indivíduos juntos, então o Mapusaurus provavelmente caçava em bandos. Na verdade, nesse caso, o tamanho grande era a única vantagem do Argentinosaurus, porque ele não conseguia fugir deles, assim como nossos personagens anteriores, era muito lento. O modelo computacional do esqueleto e dos músculos mostrou que o Argentinosaurus tinha uma velocidade máxima de 7 km por hora. Antes da modelagem computacional, a velocidade de um dinossauro só podia ser estimada pelo estudo de suas pegadas e anatomia. Cientistas determinaram suas propriedades musculares comparando-as com as de animais vivos. Como resultado, o Argentinosaurus digital aprendeu a andar. Muito provavelmente o animal tinha uma marcha na qual os membros anteriores e posteriores de um lado do corpo se moviam simultaneamente. Como já mencionamos, os Argentinossauros eram herbívoros e se alimentavam de folhas de árvores e arbustos. Para manter sua massa considerável, precisavam consumir de 553 a 576 quilos de vegetação por dia. Temos certeza de que você concordaria que isso é uma grande quantidade. Assim, em pouco tempo, vários argentinossauros conseguiram devorar uma floresta inteira de árvores. Isso causou danos significativos à flora local. Mas é claro, não se pode nem comparar aos danos da catástrofe que exterminou não apenas a flora, mas também os próprios argentinossauros. E, de fato, todos os dinossauros. Sabe-se que eles foram extintos como resultado do evento de extinção Cretáceo-Paleogeno, ocorrido no final do período Cretáceo há cerca de 66 milhões de anos. Os cientistas ainda discutem a causa, mas a teoria principal envolve a queda de um asteroide gigante perto do México. Isso levou a um aumento acentuado da temperatura, matando muitos animais. Também causou destruição massiva, ondas de choque, incêndios florestais, tsunamis, erupções vulcânicas, chuva ácida mortal e terremotos. Então veio o inverno de anos que esfriou o planeta. Ironicamente, aqueles que dominaram a Terra e evoluíram aqui por cerca de 174 milhões de anos não conseguiram sobreviver a isso. Alguns dizem que os dinossauros começaram a desaparecer há cerca de 70 milhões de anos. No entanto, eles podem ter conseguido se recuperar. Mas o asteroide tinha outros planos.